A grandiosidade de Deus é demonstrada em toda a Escritura. Toda a palavra de Deus nos revela a grandeza de Deus, a sua majestade, o seu poder. É maravilhoso ver isso registrado nas Sagradas Escrituras e em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Em Tessalônica, o Evangelho chegou até lá. Quando a igreja recebe a palavra de Deus e quando o Evangelho chega à nossa vida, ele muda por completo a cidade, muda por completo os relacionamentos, a nossa cultura muda. A presença de Deus foi tão grande naquele lugar que as pessoas da cidade criaram uma frase. E essa frase está em Atos 17, no versículo de número 6, que diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, a Tessalônica. E quem disse isso não disse com a melhor das intenções, não disse isso com alegria. Porque todas as vezes que o Evangelho chega, ele também traz à tona as coisas feitas às escondidas. O Evangelho, ele é trazido para nos tratar, e muitas vezes nós precisamos enfrentar as nossas dificuldades, as nossas falhas e, sobretudo, os nossos pecados. O texto bíblico lá de Atos 17 nos conta que Paulo, como era do seu costume, chegou até Tessalônica, juntamente com Silas, eles começaram a expor o Evangelho, expor a palavra. E há um detalhe muito importante aqui, porque a Bíblia diz que era costume de Paulo, e era uma estratégia missionária de Paulo. Em todas as cidades onde havia sinagoga, ele começava pregando a partir da sinagoga, e ali, com aquelas pessoas, ele passava a expor o Evangelho de maneira clara. O versículo 2 do capítulo 17 diz que por 3 sábados ele arrazoou. O versículo 3 diz que ele expôs e demonstrou. Expôs e demonstrou. De uma forma preciosa, nós observamos o cuidado de Paulo ao expor as Escrituras, trazendo para eles, para as pessoas que estavam lá, uma construção lógica, um raciocínio lógico. Não era algo do ponto de vista emocional, mas era algo que tinha também as emoções, mas que tinha uma carga bastante importante de razão, de inteligência. E é preciso que a gente aprenda essa realidade. E o que Paulo estava explicando? Diz o texto bíblico, no versículo 3, que ele estava expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse de entre os mortos. Essa era uma lição que a comunidade precisava aprender. É uma lição que nós precisamos relembrar hoje. E relembramos quando celebramos a ceia. Relembramos quando lembramos do sacrifício de Cristo, que houve uma necessidade, que o sacrifício de Cristo não foi por acaso, nem foi um erro de percurso, foi uma ação divina, determinada por Deus. Era necessário que Jesus Cristo padecesse, que Jesus Cristo enfrentasse a morte, para que ele pudesse ressuscitar. E em razão da ressurreição de Jesus, nós recebemos da parte dele a bênção da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas expor isso não era fácil, porque ao expor, algumas questões estavam sendo despertadas, levantadas ali a ponto, segundo a Bíblia, os judeus que ali estavam, movidos de inveja, criaram uma agitação na cidade de uma forma impressionante. O texto diz que, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. Veja que quando o Evangelho entra na cidade, aqueles que são maus e que têm péssimas intenções, eles se unem àqueles que também são maus. E nesse processo de união, eles se ajuntaram e agitaram a partir da malandragem, envolvendo a cidade como um todo, e criaram um ambiente de hostilidade para os servos de Deus que ali estavam, inclusive para aqueles que haviam abraçado a fé. Jason era um deles. Na casa deles, os homens de Deus estavam. A casa era como um quartel, um lugar seguro, um aprisco, para que eles pudessem, a partir daquela casa, ministrar o Evangelho para outras pessoas que ali estavam. Aqueles homens agitaram a cidade de uma forma tão grande, entraram na casa desse homem chamado Jason, o tomaram e o levaram, juntamente com outros que com ele estavam, sob uma acusação pesada. Tessalônica era uma
cidade absolutamente aliançada com o poder de César. Era uma cidade que manifestava a sua simpatia para com o imperador César. E a partir desse pressuposto, o que eles fazem? Eles trazem uma fala dizendo que estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, e estes são, inclusive aqueles que estavam ali presos, eles são contra César, anunciando um novo rei, Jesus, e não César. Curiosamente, a fala dos irmãos não tem a ver com poder temporal. E aqui caracteriza de uma forma muito dura a realidade do não entendimento da mensagem do Evangelho ou da distorção da palavra de Deus. Quando alguém escuta a palavra do Senhor e ela é distorcida, aquele que vai escutá-la na sequência parte do princípio de que aquela segunda pessoa está trazendo a palavra correta, enquanto nós sabemos que não foi isso. Jesus não estava sendo apresentado como um rei temporal, isso era uma bobagem. Jesus é atemporal, ele é o rei de toda a terra. A mensagem do Evangelho não é temporal, não é apenas para este tempo, a mensagem do Evangelho vai muito além. E à medida que essa mensagem entrava no coração das pessoas, o alvoroço, a agitação era grande, porque muita gente queria permanecer na mesma prática do erro que vivia anteriormente. A história termina com estes homens de Deus, Jasão e outros que com ele estavam, pagaram fiança para serem soltos. Os seus nomes foram expostos, e nenhum de nós gosta de ter o nome exposto. Seus nomes foram expostos. Essas marcas pesadas agora também estavam sobre eles. Todavia, eles puderam experimentar aquilo que a Bíblia chama de perseguição para aqueles que servem a Deus, aqueles que são levantados pelo Senhor para a sua boa obra, para a sua evangelização, para o cumprimento da sua missão, cujos nomes podem ser muitas vezes colocados no meio de processos horrorosos e sujos, e gente que se levanta para manifestar contra simplesmente por uma questão de inveja, de maldade. Mais importante para eles a partir de agora é que seus nomes estavam escritos no livro da vida. E esta é a alegria do cristão. A despeito de toda e qualquer dificuldade que nós venhamos a enfrentar na nossa vida por causa do nome de Jesus, e não por causa dos nossos erros. Em razão da obra de Jesus na nossa vida, em razão daquilo que o Senhor tem para nós. Estes que têm transtornado o mundo chegaram a Tessalônica. O Evangelho foi anunciado, pessoas abraçaram a fé, reconheceram a Jesus não como rei temporal, não como alguém que se equipararia a César, mas alguém que estava muito acima disso, alguém que permanece vivo, sendo hoje o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso amado Jesus Cristo. Depois disso, a cidade se alvoroçou, procuraram Paulo, procuraram Silas, quiseram pegá-los de toda forma, quiseram fechar os lábios deles para que eles não falassem mais de Cristo, para que aquela mensagem revolucionária do ponto de vista espiritual deixasse de ser espalhada. Acharam eles que podiam deter o Evangelho, mas os homens de Deus foram para Bereia. Mas aí é uma outra história. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus sobre nós, especialmente sobre aqueles que eventualmente passam por algum tipo de perseguição. Alguns que estão vivendo a proclamação do Evangelho, o anúncio da palavra e recebem resistência. Ou até para aqueles que eventualmente são intimidados diante das pressões que nós temos hoje. E são muitas delas. Uma delas, a questão da ideologia de gênero. Cada vez mais presente em nosso tempo e cada vez querem mais intimidar aqueles que têm uma perspectiva bíblica, amorosa, respeitosa, tolerante, mas bíblica. De Tessalônica, Paulo e Silas, eles foram para uma outra cidade, uma cidade chamada Bereia. E nesse texto de Atos, capítulo 17, a gente percebe que nada impede a palavra de Deus e nada se opõe
à palavra de Deus e ao crescimento do reino de Deus aqui na terra. A ponto desta palavra chegar até nós hoje e termos esta palavra traduzida na nossa língua. E quantas pessoas foram usadas por Deus para que eu e você pudéssemos ter esta palavra. Paulo e Silas, eles chegam até Bereia, e ao chegar em Bereia, a gente percebe que nada impede aqueles que são chamados por Deus. A despeito deles terem sofrido, de alguma forma, uma perseguição em Tessalônica, a despeito deles terem vivido em Tessalônica uma experiência de um grupo de judeus que não apenas se opuseram à palavra de Deus, mas que manifestaram, de alguma forma, a perseguição a Paulo e Silas. Talvez fosse momento deles chegarem, conversarem e chegarem à conclusão. Falei assim, olha, entendemos que diante dessa perseguição, nós enfrentaremos lutas em outros lugares. Nós enfrentaremos dificuldades em outras cidades. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos nos juntar com a nossa igreja mãe. E vamos permanecer na igreja mãe. Vamos abortar todo o nosso projeto missionário. Vamos abortar tudo aquilo que a gente tem a realizar. Mas Paulo, ele tinha no coração um chamado. E quando a gente tem um chamado, e esse chamado ele vem de Deus, a gente sabe que nada e ninguém pode se opor aos chamados de Deus. Amém? A gente crê nisso. A prova cabal disso é você, é a sua vida, é a minha vida, é nós estarmos aqui presentes, ouvindo estes nossos irmãos tocarem com tanta habilidade, com tanta destreza, com tanto carinho e amor, e a gente vê amor ao ser tocado cada uma das músicas, Rodrigo na condução. Ninguém pode se opor aos chamados, aos que são chamados por Deus. E assim foi ao longo de toda a história, e assim é ainda hoje. Eu digo para você, em nome de Jesus, todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós. Porque às vezes quando a gente fala em chamado, geralmente vem à nossa mente quem? Aquelas pessoas que estão na África, que largam o conforto das grandes cidades e das cidades, deixa o convívio da família e dos amigos, e então se deslocam para determinadas cidades ou países distantes para poder realizar uma missão dada por Deus. A verdade é que se você é igreja, e se você se sente parte da igreja, você tem um chamado específico de Deus para poder desempenhar na igreja do Senhor Jesus. Mas a segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que nada impede não apenas os chamados de Deus, mas também a palavra de Deus. E a gente percebe isso de maneira muito clara aqui em Bereia, quando em Bereia vai dizer para a gente que essa palavra de Deus, ela trouxe alcance à vida de pessoas tão importantes na cidade. O versículo 11 vai dizer que em Bereia eram mais nobres aqueles que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se alguma coisa era de fato assim. Nada impede a palavra de Deus e o alcance desta palavra. Por isso que nós falamos que a graça de Deus é uma graça eficaz, é uma graça que alcança o seu propósito. Por isso que a palavra de Deus ensina para a gente que esta palavra, a palavra dele anunciada, quer seja através de um simples folheto, quer seja através do nosso testemunho, ou de palavra dita, ou palavra gravada e disponibilizada nas nossas redes sociais, para que você possa ouvi-la. Esta palavra é uma palavra transformadora,
E aqui a igreja de Bereia, ela se diferencia da igreja de Tessalônica, porque por conta de duas particularidades na vida desta igreja. A primeira coisa é que esta igreja, ela recebe a palavra, o texto vai usar a expressão, com toda a avidez. Havia um desejo muito grande no coração desta igreja, em conhecer a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de falar do Evangelho para pessoas que não tinham conhecimento do Evangelho, pessoas que ficam maravilhadas em descobrir que Deus fala com a gente, e que Deus fala com a gente através da sua palavra. E quando a gente percebe isso na vida desta igreja, esta igreja então ela fica desejosa a cada momento mais de ouvir da palavra de Deus, a ponto desta igreja querer se reunir com o apóstolo Paulo todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eles queriam ficar ouvindo da palavra de Deus, de tanta vontade. E com respeito à palavra, que nada impede a palavra, eles ouviam a palavra de Deus, mas eles se reuniam à parte para poder saber o seguinte: espera aí, de fato o que está sendo ensinado está de acordo com aquilo que os profetas nos ensinaram, aquilo que está na palavra de Deus. E eles então reuniam os anciãos da comunidade, daquela cidade, e falaram assim: olha, espera aí, o que nós ouvimos, de fato, tem fundamento bíblico, tem fundamento de Deus em todos esses ensinamentos? Hoje, se você for para casa, ligar a sua televisão em muitos canais, a palavra de Deus está sendo pregada. Está sendo pregada e anunciada. Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado muito especial sobre falsos ensinos, sobre ensinos humanos, sobre palavras que são ditas até mesmo dentro das igrejas, mas palavras que não são ditas em nome de Jesus, mas em nome talvez de uma denominação ou em nome de talvez de alguma pessoa. Paulo tinha um cuidado tão grande com respeito a isso, que ele chega para os Gálatas, que eram a região da Galácia, ao escrever a sua carta, e ele vai dizer: olha, se alguém aparecer aqui, dentre vós, e pregar qualquer evangelho, que não seja o evangelho da graça salvadora em Cristo Jesus, seja esta pessoa considerado como anátema. E ele vai dizer ainda mais, ele vai dizer para esta igreja: olha, se algum de nós, e algum de nós quem? Inclusive ele. Paulo vai dizer: se em algum momento eu me desviar a fé, eu pregar algum evangelho que não seja o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, vocês desconsiderem esta palavra, porque não vem de Deus para o vosso coração. E a gente sabe que a palavra que vem de Deus é uma palavra que nada impede a sua ação nas nossas vidas. E a gente sabe disso por aquilo que a gente já provou, da transformação deste evangelho, que este evangelho já causou na nossa vida. E por isso a gente pode atestar para os demais, para as outras pessoas: este mesmo evangelho que transformou a minha vida é o mesmo evangelho que há de transformar também a sua vida. É isso que a gente crê. E é por isso que a gente prega a palavra de Deus. Esta igreja era uma igreja ávida pela palavra de Deus, mas era uma igreja que chegava e se reunia. Espera aí, o que está sendo falado de fato é a palavra de Deus? É para a glória de Deus? Não é para a glória do homem? Então, recebamos ela. A outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto é que nada impede, não apenas aqueles que são chamados por Deus diante dos seus propósitos, não apenas a palavra de Deus, mas quando a gente olha para esse texto, a gente pode dizer que nada impede o propósito da palavra de Deus. E por isso que ele vai declarar para a gente uma grande verdade, no versículo 12, quando ele vai dizer: com isso, quer dizer, com o resultado desta palavra, muitos deles creram. Muitos deles. O resultado da pregação da palavra de Deus é que muitos creram. A
promessa do avanço do Evangelho é dado à igreja. Nós, como igreja, nós temos a grande oportunidade de pregar o Evangelho de Deus e contar com a ação de Deus e não a ação humana. A igreja é diferente de todos os outros movimentos que existem na face da terra. A igreja é um projeto que jamais pode dar errado. Jamais. Se nós seguirmos o que na palavra está escrito. Se a gente seguir esse manual, igreja é um projeto que não falha. Igreja é um projeto que não quebra. Igreja é um projeto que não fale. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a vida da igreja. Sabe por quê? Porque o campo está pronto para a colheita. Os trabalhadores são poucos, mas a colheita é certa. A colheita é certa. E sabe mais por quê? E o mais importante, é porque nós temos e falamos de uma palavra viva. Esta palavra aqui, ela é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E ela entra no mais íntimo do nosso ser. E ela transforma o nosso viver. Por isso que ele vai dizer para mim e para você, olha, esta palavra, muitos creram e muitos ainda hão de crer nesta palavra através de nós, em nome de Jesus. Dos que creram, ele vai dizer, vai trazer aqui algumas referências. Ele vai dizer, olha, mulheres gregas de alta posição creram. Mulheres gregas de alta posição. E ele vai dizer, e não poucos os homens. A palavra de Deus não é apenas para os homens. O chamado de Deus para o ministério da sua igreja não é apenas direcionado para os homens. O próprio Jesus, ele vai dizer da importância de muitas mulheres ao longo de sua vida, que sustentaram a sua vida. Apóstolo Paulo vai dizer, fazer referência de mulheres, e talvez uma dessas tenha sido mulheres que possivelmente tenham ajudado financeiramente o apóstolo Paulo na sua obra missionária, em todas as suas viagens que ele haveria de realizar. São pessoas que se juntam a essa igreja do Senhor Jesus Cristo e se sentem parte dela, sentem parte integrante desta missão, desta obra, de levar a palavra de Deus a ainda mais cantos e mais recantos. E por isso que a palavra de Deus não é anunciada apenas aqui para essas 4 paredes, por isso que nós gravamos a mensagem e disponibilizamos as nossas mensagens nas nossas redes sociais, por isso que nós transmitimos ao vivo o culto que nós estamos aqui participando, para que mais pessoas também possam participar, e por causa desta visão. E fazemos isso de que forma? Através do nosso envolvimento pessoal, mas também através do nosso envolvimento espiritual, mas também através do nosso envolvimento financeiro. Quando nós entendemos que esta obra não é apenas a obra de um, mas a obra de todos. E em último lugar, a gente percebe a presença que nada impede, o amor. Os tessalônicos, quando souberam que Paulo e Silas estavam em Bereia, eles correram para Bereia, para poder também agitar, para poder também, de alguma forma, constrangir e perseguir apóstolo Paulo. Mas os nossos irmãos de Bereia chegaram para Paulo, no versículo 15, e vai dizer para Paulo, vai falar para Paulo, no versículo 14, então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. E a gente vê o amor desta igreja, a vida de Paulo. Recebendo a palavra de Deus todos os dias, essa igreja podia chegar e ser egoísta, dizer, não, Paulo, vai ficar aqui, não importa, se te matarem, você vai morrer pelo Evangelho, não tem problema nenhum. Mas ao invés de dizer isso, essa igreja pega Paulo e diz assim, Paulo, você precisa ir para outro lugar. Não apenas porque você está sendo perseguido aqui, mas primeiro porque nós aprendemos aquilo que você nos ensinou. Nós vamos continuar ensinando as pessoas aquilo que nos foi transmitido. E mais do que isso,
você precisa ir para outras cidades, para que outras pessoas também possam ouvir aquilo que nós ouvimos. E Paulo, então, vai para Atenas. E para Atenas é uma outra história que nós iremos ouvir. 2 vezes eu destaco essa canção, tendo ouvido já diversas vezes. Esta é uma delas, que traz para a gente de uma forma suave, mas absolutamente intensa o clamor de alguém que sofre. A outra vez foi num presídio. Eu fui visitar. E lá houve um culto. Eu fui pregar. E um dos presidiários cantou essa canção. Eu acho que misericórdia para ele tem um significado diferente. Acho que compaixão também tem um significado diferente. Existem situações na nossa vida em que nós precisamos nos colocar exatamente no lugar daquele que precisa tanto. O cego de Jericó queria receber a bênção da cura sobre ele. E Jesus o abençoou. Como disse o Rodrigo, todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele nos escuta. Existem momentos em que nós gritamos alto, como no presídio. Outros, gritos no silêncio. Ambos igualmente ouvidos pelo Senhor. Amém? Jericó é uma parada, mas nós vamos voltar a Bereia e vamos chegar a Atenas. Atenas é o texto do capítulo 17 de Atos, a partir do versículo 16, e você está acompanhando essa reflexão hoje a partir de Atos 17, primeiro Tessalônica, depois Bereia, agora Atenas, a grande e famosa Atenas. Paulo passa de igual forma a expor a palavra do Senhor. Só que o versículo 16 diz que ele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Essa é uma palavra que se refere a uma indignação espiritual. Indignação espiritual. Em seu espírito havia uma revolta. Ele estava indignado espiritualmente, aquilo o agredia. A maneira como as pessoas viviam era uma agressão para a vida de Paulo, mas era algo espiritual, algo que nós devemos trazer para nós hoje e falar, meu Deus, o quanto eu me revolto, o quanto eu fico indignado quando alguém está absolutamente longe de Deus. Essa indignação, ela não gera violência. Essa indignação não gera visita a terreiros para destruí-los. Essa indignação não gera perseguição a pessoas de outra fé religiosa. Essa indignação não gera violência verbal ou violência virtual, aquela que é feita pela internet. Esta indignação gera palavra, gera pregação, gera exposição, gera o evangelho que vai alcançando mais gente. Nesse contexto de Atenas, 2 filosofias estavam discutindo, refletindo com Paulo. Primeira, os epicureus. Segunda, dos estoicos. E cada uma delas trazendo um tipo de reflexão. E Paulo estava ali, compartilhando com eles, dissertando a respeito da palavra do Senhor. E os epicureus, eles vêm de Epícoro, um filósofo de 300 anos, pouco mais, 300 anos antes de Cristo. E havia uma dinâmica interessante de Epícoro. Ele alugou uma casa, ou comprou uma casa com quintal, e ali ele montou uma escola chamada Escola do Jardim, onde havia uma série de reflexões importantes, e uma delas estava relacionada a ser feliz. Era uma tônica dessa escola, ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas era o ser feliz como algo precioso. E há um registro histórico de uma suposta apresentação do próprio Epícoro, e ele diz que ele era um terapeuta do espírito, um médico de almas e um cirurgião das paixões. Um pouco mais vira letra de, né? Especialmente o cirurgião das paixões. O olhar dele e da sua filosofia era para a felicidade.
era a busca da felicidade em todo o tempo, era ser feliz, ser feliz. Os estoicos vinham de Zenão, também de 300 e poucos anos antes de Cristo, e ele dizia que era inútil se preocupar com o futuro. Primeiro, que o futuro poderia nem acontecer. Segundo, porque era uma questão cíclica, era uma repetição, era uma volta constante para aquilo que já havia acontecido. Então, não se preocupe com o futuro. O futuro não existe, ou poderá não existir. Essas duas filosofias presentes naquela época eram parte da discussão do apóstolo Paulo. Ele discutia com eles a respeito disso. A gente sabe que a Bíblia nos quer ver felizes, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Fala para que a gente celebre com júbilo ao Senhor, diz, regozijai-vos no Senhor, mas a nossa alegria, ela não é em busca de um prazer temporário, passageiro, é algo profundo, algo constante. Quando eu penso no céu, eu fico alegre. E você? Tem uma música antiga, que eu não tenho a menor ideia de quem é o compositor, mas diz assim: fui convidado para uma festa que não será neste mundo. É um reggae, não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo hoje aqui. Mas eu fui convidado para uma festa. É uma festa de outro mundo, é em outro mundo, em outro lugar, em outro espaço, com outro clima, com outras pessoas, com a agitação toda daquele momento celestial, paradisíaco, maravilhoso, que nós vamos viver como igreja. Outras pessoas estarão lá, quem sabe nossos amados do passado, pessoas que nós amamos e que foram chamadas à presença de Deus, estarão lá e nós vamos celebrar juntos uma festa que vai durar uma eternidade. Eu creio no futuro. Creio no futuro. Acho que o hoje é fundamental. Há pessoas que ficam presas no passado, ou presas no futuro e não vivem o presente. É verdade, isso é um problema. Mas eu não posso deixar de crer do futuro, porque a Bíblia nos fala sobre o futuro, fala sobre um tempo futuro, fala sobre essa parousia, sobre a volta de Cristo, sobre esse nosso encontro com o Senhor. A Bíblia nos fala de futuro para nos dar esperança. Ainda que eu queira trazer do passado aquilo que pode me dar esperança, a esperança é o que eu estou vendo mais adiante, a Bíblia nos fala sobre isso. Então Paulo vai discutindo com eles a respeito desse assunto. Paulo fala sobre a felicidade, fala sobre o futuro, eles ficam empolgados, a conversa é boa, a discussão é válida, o debate é de alto nível, mas estamos no lugar errado. Deixam o ambiente religioso e vão para o Areópago, o lugar adequado para essas reflexões. E aí eles continuam a ouvir o apóstolo Paulo. Paulo começa a falar sobre aquele altar ao Deus desconhecido. A idolatria era tão grande, e o receio de ficar mal com um Deus ou com os deuses era tão grande, que eles criaram altares para vários deuses e criaram também um altar para um Deus desconhecido. Gosto da sinceridade. Deus desconhecido, eu não o conheço. Ainda que eu não o conheça, eu quero adorá-lo. Mas como adorar quem não conhece? Jesus tratou isso em João capítulo 4, quando ele conversa com aquela mulher de Samaria e diz para ela: vós adorais o que não conheceis. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento da verdade. Conhecimento não é só uma questão intelectual, ela passa pela nossa vida espiritual. Então nós juntamos esses dois elementos, razão e emoção, e trabalhamos ambos juntos. Paulo faz uma série de exposições. No versículo 24, ele diz que Deus fez o mundo. E aí já é uma discussão, porque nós estamos falando de alguém que está defendendo o criacionismo. Pense hoje no contexto cultural que nós temos, esse tipo de afirmação,
mas ele não tem dúvidas, eu também não tenho, que Deus fez o mundo. Quanto mais eu pesquiso as questões da astronomia, quanto mais eu vejo o tamanho da Terra em relação ao Sol, o tamanho do Sol em relação a outras estrelas, eu fico impressionado a cada nova descoberta que se faz, a cada lei que se estabelece, fruto do estudo daquilo que Deus criou. Eu repito, reitero e quero aqui ratificar, foi Deus que criou esse mundo. Paulo continua, ele diz que Deus criou esse mundo, ele não é servido por mãos humanas. E aí ele bate num ponto fundamental, que é da questão da construção dos ídolos e da devoção a ídolos criados por mãos humanas. Ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele é o mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Eu estou lendo o versículo 25. Deus é quem dá respiração. Lembra da criação, do sopro? Lembra do pó da terra? Está lembrado? Do pó da terra o Senhor fez o homem e depois fez a mulher. Ele soprou nas narinas e eles passaram a ser almas viventes, passaram a respirar. Foi Deus quem deu, e Paulo está reiterando. E ele está dizendo isso para os filósofos de Atenas, discutindo em altíssimo nível. Ele diz que de um só fez toda a raça humana, versículo 26, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Homem e mulher, Deus os criou, e dessa mulher nós todos viemos. O versículo 27 fala sobre um propósito de vida, para buscarem a Deus, e não a felicidade momentânea. E não deixando de pensar a respeito das coisas futuras, mas buscar a Deus. E essa busca de Deus é algo que ele diz no versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus está perto. É a mensagem de Paulo para eles: olha, vocês têm buscado, vocês têm tateado, vocês têm procurado ao Senhor, Ele está aqui, Ele não está longe, Ele não está longe, Deus está perto. Aqueles que conhecem a teologia sabem que Deus é onipresente. Versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Segue o apóstolo Paulo no versículo 29 dizendo: geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nesse ponto, Paulo olha, imagino eu, nos olhos deles, imagino eu, com toda a atenção, e diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Enquanto vocês não sabiam, tudo bem. Enquanto vocês ignoravam essa informação, tudo bem, mas agora não. Agora vocês não podem levar em conta isso, porque o tempo da ignorância passou. A verdade chegou, ela foi apresentada. Veja, diz o versículo 31, porquanto estabeleceu ele um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E aqui a fala é apontando para esse encontro com a justiça estabelecida pelo Senhor. Termina Paulo a sua reflexão no versículo 31. A justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe qual era a matéria-prima do discurso de Paulo? Jesus. Sempre, sempre, sempre Jesus. É Jesus quem estabelece a justiça, esse varão, esse homem que foi ressuscitado dentre os mortos. É este homem sobre quem fala o apóstolo Paulo. E quando ele fala sobre morte, ele está contraditando aquele que pensa na felicidade, aquele que quer a alegria agora e sempre, aquele que não se preocupa com o futuro, aquele que não pensa na morte,
tampouco na ressurreição, aqueles que negam a possibilidade de uma ressurreição. Sabe qual foi a reação de alguns daqueles que ouviam o apóstolo Paulo? Zombaria. Zombaria. Se você já sofreu zombaria por causa do Evangelho, quando você disse que era cristão, quando você assumiu publicamente a sua fé, quando você foi encontrado com a Bíblia, uma das coisas mais fascinantes é ter o privilégio de ler a palavra de Deus e tê-la em nossas mãos e não nos envergonharmos dela. De assumir publicamente a nossa fé, corajosamente, ainda que sejamos alvos de zombaria, de olhares, de desprezo. Não pense você que as pessoas não veem os cristãos assim. Mas não são todos. Há uma série de pessoas que veem gente como você sendo alcançada pelo Evangelho com dignidade, honestidade, postura adequada, respeito às pessoas, tolerância com os que pensam diferente e admiram. Mas mais do que isso, as pessoas que buscam a felicidade hoje precisam lembrar que a nossa alegria, a nossa felicidade está em Jesus. E quando nós pensamos no futuro, e o futuro existe, e o futuro, como diz o brasileiro, o futuro a Deus pertence, está nas mãos do Senhor. Nós não temos e não devemos guardar lugar para ansiedade ou inquietação. A nossa segurança está nas mãos do Senhor. Por isso nós podemos dizer, como aquele irmão querido lá de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Uns zombaram, outros creram. Uns zombam, outros creem. Nós não sabemos quem são os que vão crer, nós sabemos quem são os que devem anunciar, proclamar a palavra. Estes somos nós, os alcançados pelo Evangelho, que assumem com coragem a sua postura, e ainda que sejam criticados ou questionados, não arredarão o pé do que diz a Bíblia, não a tradição, não a nossa cultura, mas o que diz a palavra do nosso Senhor. Paulo não perdeu a oportunidade de enfrentar a filosofia daquele tempo. Nós temos a responsabilidade de enfrentar a filosofia do nosso tempo. Nós queremos ser felizes. Eu quero ser feliz. Você quer ser feliz. E em Jesus nós somos felizes. Amém, meus irmãos? Em Jesus nós somos felizes. Futuro, claro, claro. Não ficamos presos ao passado, nem presos ao futuro, vivemos o hoje, mas também não estamos presos a pensar somente no hoje. O nosso olhar também contempla uma perspectiva do futuro, que está absolutamente nas mãos do Senhor. E é por causa do passado, da morte do Senhor Jesus Cristo, que nós celebramos a ceia no presente, pensando no futuro, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha.